Fala galera, eu sou o professor Eduardo, tudo bem? Deixa eu te perguntar, você sabe o que é aceleração escalar média? E o que isso tem a ver com aceleração da gravidade? E por que raios a unidade de medida de aceleração está elevada ao quadrado? Se você não sabe a resposta dessas perguntas, eu te garanto, você vai ter um pouco de dificuldade nas provas de física, mas relaxa que depois da aula de hoje você vai aprender tudo nos mínimos detalhes e vai gabaritar a sua prova. E aí, bora pra aula? Roda a vinheta! Bom, galera, vamos lá, vamos começar a nossa aula de física e a primeira coisa que eu quero que você entenda é que tudo que eu falar nessa aula, a gente precisa de um sistema de referências, ou seja, eu preciso adotar algum lugar como referência. Eu vou adotar o chão, tá bom? Então, o que é aceleração? Vamos entender direitinho isso. Imagina um carro andando por um trecho muito longo de uma estrada reta. Tem que ser reta, professor? Por que eu vou falar aqui? Sim, a gente está no comecinho. Se fizer curva, entra em um assunto chamado movimento circular. Se você comentar aí embaixo, eu até faço um vídeo sobre movimento circular. Mas, por enquanto, precisa ser em linha reta, tá bom? Então, olha só. Quando eu disparo o meu cronômetro no tempo zero, esse carro está com velocidade de 15 metros por segundo. Um segundo depois, a velocidade do carro foi para 17 metros por segundo. No instante 2 segundos, a velocidade está em 19 metros por segundo. Depois de um segundo, foi para 21 e assim por diante. O carro está aumentando a velocidade dele, então ele está acelerado. O que é a aceleração escalar média, então? É sempre que um móvel que está se deslocando em linha reta aumenta ou diminui a velocidade. Então pode diminuir também, olha só. O tempo zero, que é quando eu disparo o meu cronômetro, o carro, por exemplo, está com velocidade de 21. Depois de um segundo ele cai para 19, depois para 17, depois para 15. Aqui o carro está freando. Ainda assim tem a aceleração. Então vamos lá. O que é aceleração escalar média? É sempre que um móvel em linha reta muda de velocidade. Então você vai me falar, professor, estou fazendo um probleminha aqui de física, de um carro andando em linha reta. Aí eu vou te perguntar, o carro muda de velocidade? Muda, professor, tem aceleração. O carro muda de velocidade? Não, professor, no enunciado falou aqui que a velocidade é constante. Então o carro não tem aceleração. Se o carro tiver aceleração, essa aceleração pode fazer a velocidade estar aumentando ou essa aceleração pode fazer a velocidade estar diminuindo. Quando a velocidade está aumentando, nós falamos que a aceleração é positiva, maior do que zero. E nós chamamos este movimento de movimento acelerado. Vamos lá, acelerado. Aqui. Agora, quando essa aceleração faz a velocidade diminuir, nós falamos que essa aceleração é negativa, menor do que zero. E essa aceleração menor do que zero, nós chamamos de movimento retardado. Então, a aceleração é a mudança da velocidade. Se mudou a velocidade, tem aceleração. Não mudou a velocidade, não tem aceleração. Se a velocidade estiver aumentando, movimento acelerado. Se a velocidade estiver diminuindo, movimento retardado. Até aqui tranquilo, né? É claro! Então dá uma pausa aí no vídeo e copiou. Bom, gente, agora que a gente já entendeu o que é aceleração, né? É essa mudança de velocidade. Sempre que um móvel estiver em linha reta, mudando de velocidade, tem aceleração. Vamos entender como que eu faço a conta, como que eu calculo essa aceleração. Então, olha só, eu deixei a minha primeira tabelinha onde o carro estava aumentando de velocidade. Como que eu calculo a aceleração, essa mudança de velocidade? Com esta formulinha aqui, ó. A é a minha aceleração. ΔV. ΔV é a mudança da velocidade. E ΔT é a mudança do tempo. Você não pode esquecer que esse delta na física é uma letra grega. Não se assusta com essa letra. Ele simplesmente significa que algo está mudando.
Então não precisa se assustar com esse triângulo. Apareceu delta aqui na física, pensa o seguinte, opa, essa grandeza física, velocidade, está mudando. Apareceu o triângulozinho, que é uma letra chamada delta, na frente do T, não precisa se assustar. Opa, essa grandeza tempo está mudando. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Esse delta na física sempre vai ser final menos inicial. Então, olha só, ΔV é a mudança da velocidade. Como que eu calculo? Velocidade final menos velocidade inicial. O inicial sempre vai ter o zero aqui. Então, fica V menos V0. E o ΔT, ó, a mudança do tempo? É tempo final menos o tempo inicial. Vamos lá, vamos ver como essas coisas funcionam na prática. Eu quero calcular a aceleração deste movimento aqui, ó. E eu vou calcular para você e vou te mostrar que não importa se você pega a última posição e a primeira, ou se você pega as duas do meio, ou se você pega a segunda e a última, não importa. Todo ponto precisa ter duas informações. Então, olha só, este ponto aqui, ó, tem a informação 3 segundos do tempo, que está casada com a informação 21 metros por segundo da velocidade. Você precisa sempre de 2 pontos. Um para ser a velocidade final, outro para ser a velocidade inicial. Um para ser o tempo final, outro para ser o tempo inicial. Então eu vou escolher aqui 2 pontos quaisquer. Eu vou escolher este ponto aqui, ó, que tem a velocidade de 21 e o tempo de 3. E eu vou escolher este ponto aqui, que tem a velocidade 17 e o tempo de 1. Olha como que vai ficar. Não é ΔV sobre ΔT? O que é ΔV? V final, ó. V final, que é 21, menos o V inicial, que é 17, ó. 17. Professor, mas o V final sempre vai estar mais embaixo? Como que funciona? É que assim, ó. A maior velocidade, a velocidade final, é aquela que está no maior tempo. Quem manda no final inicial é o tempo. Não é a maior velocidade que conta. É o maior tempo que conta. Então, o maior tempo é a posição final. O menor tempo é a posição inicial, tá bom? Não importa a velocidade. O que importa é o tempo. Então, o 21 é a velocidade final porque está no maior tempo. O 17 é a velocidade inicial porque está no menor tempo, tá bom? Então, aqui está o meu ΔV. E o meu ΔT, ó? T menos T0. Quem que é o tempo final? 3 menos o T0, que é o meu tempo inicial, 1. Aí é só fazer essa continha, ó. 21 menos 17, 17. 18, 19, 20, 21. Dá 4. E 3 menos 1 dá 2. 4 dividido por 2, 2. Então, se eu escolher estes 2 pontos, a minha aceleração dá 2. Professor, e o que acontece se eu escolher o último ponto? Beleza, mas eu quero escolher o primeiro. Vou fazer aqui da cor vermelha, ó. A aceleração. Então, velocidade final está no maior tempo, 21, menos velocidade inicial está no menor tempo. Eu quero pegar o primeiro e o último. Tempo final, 3, menos tempo inicial, 0. 21 menos 15. Vamos lá. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Deu 6. Deixa eu colocar aqui, ó. 6. E o tempo? 3 menos 0, 3. 6 dividido por 3, 2. Não esqueçam, tá? Que fração é divisão. O que eu queria te mostrar aqui, ó, com essa aceleração cor de laranja e essa aceleração cor vermelha? Que não importa onde você pega na tabela, a aceleração sempre vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, a aceleração ΔV sobre ΔT, você precisa decorar essa fórmula. Como que decora? Fica 10 minutos escrevendo isso daqui, ó. Coloca no seu celular para despertar daqui a 10 minutos. E fica sem parar 10 minutos escrevendo isso daqui. Eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Até esse ponto, tudo bem? Você está entendendo tudo direitinho?
Qualquer dúvida, por favor, pergunta nos comentários e eu respondo para você, tá bom? Se você estiver gostando do jeito que o professor explica, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, ativa o sininho. Por quê? Porque eu estou trazendo aulas de matemática e física toda semana, estou lançando shorts todo dia com várias dicas de matemática, dicas de física, vou resolver exercício, a gente vai ter live, vai ter curso gratuito de matemática aqui no canal. Então você só vai pegar tudo isso, só vai aproveitar todo esse material, toda essa quantidade de aulas, se você tiver inscrito com o sininho ativado. Senão você acaba até esquecendo o nome do canal. Então se você gostou do jeito que eu dou aula, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro de tudo, tá bom? Por enquanto, dá uma pausa aí, copiou? Bom, vamos lá. Eu só preciso te dar mais 2 informações antes de você estar pronto para resolver qualquer exercício de aceleração. Primeira informação, vem comigo, ó. A fórmula da aceleração é ΔV sobre ΔT. Beleza, professor. Agora, por que a unidade de medida está elevada ao quadrado? Vamos entender isso rapidinho. Ó. Se eu for fazer as contas só com a unidade de medida, o ΔV, que é a variação da velocidade, é em metros por segundos. E ΔT, que é o tempo, está em segundos. Então ficaria metro por segundo sobre segundos. Esse segundo aqui de baixo não tem nada debaixo dele, então vale 1. Como que eu faço uma fração sobre outra fração? É muito fácil. Mantém a primeira fração, que é metro por segundo, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então ficou segundo sobre 1, vai virar 1 sobre segundo. Ó. Inverti. E faz essa continha aqui com unidades de medida. Metro vezes 1, metro. Segundo vezes segundo, uma coisa vezes ela mesma, segundos ao quadrado. Por isso que a unidade de medida da aceleração, metros por segundos ao quadrado. A gente costuma colocar assim, ó, tá bom? Mas é só por esse motivo. Agora você não precisa se preocupar com isso, porque a unidade de medida não vai entrar na conta. Eu vou mostrar para você, nós vamos fazer um exercício juntos. A unidade de medida não vai entrar na conta. Isso não significa que ela não seja importante. É muito importante você associar a grandeza física. O que é grandeza física? A aceleração é uma grandeza física, tempo é uma grandeza física, velocidade é uma grandeza física. Então eu quero que você associe a grandeza física à unidade de medida dela para conseguir ler o enunciado de um exercício de forma eficiente, tá bom? Tá bom. Outra informação que eu preciso te dar. O que é aceleração da gravidade? Quando você está em um planeta, por exemplo, em um planeta Terra, e solta alguma coisa de um lugar bem alto, por exemplo, você vai soltar uma pedra de cima de uma ponte. Embaixo está passando um rio, tá bom? Então você solta essa pedra. Essa pedra ela não cai com velocidade constante. Você solta ela, ela começa com velocidade 0. Depois ela vai mudando de velocidade. Ela vai aumentando a velocidade. Então, existe uma aceleração. Essa aceleração causada pelo próprio planeta é chamada de aceleração da gravidade. Porque pensa comigo, se você soltou alguma coisa, ó, eu tenho a minha caneta. Se eu soltar essa caneta, ela vai cair. Mas, ó, soltei. Se eu soltar ela, a velocidade dela no exato instante em que eu solto, a velocidade é 0. Depois ela começa a cair. Então ela começa a ter velocidade. Tem mudança de velocidade em um trecho reto? Tem. Tem aceleração. E o nome dessa aceleração de um planeta se chama aceleração da gravidade. Tá bom? Aqui no planeta Terra, a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Geralmente nos exercícios ele fala para considerar 10, ele arredonda, tá bom? Mas isso é aqui no planeta Terra. Se você for para o planeta Mercúrio, vai ser diferente. No planeta Marte, vai ser diferente. Cada planeta tem a sua aceleração gravitacional, tá bom? Agora lê comigo esse exercício, olha que bacana esse exercíciozinho. Vamos lá, vamos ler juntos. Um determinado veículo parte do repouso e aumenta sua velocidade até 20 metros por segundo em 6 segundos.
Depois disso, mantenha os mesmos 20 metros por segundo por mais 4 segundos. É correto afirmar que o módulo da aceleração média desse veículo entre 0 e 10 segundos em metros por segundo ao quadrado é igual a... Bom, então vamos lá. Enquanto eu fui lendo o exercício, eu já fui anotando as informações aqui, ó. Então esse, inclusive, é o primeiro passo de resolução de exercício. Ler e anotar os dados, tá? Então quando ele me falou que o móvel partiu do repouso, eu já vim aqui e anotei velocidade inicial 0. Sempre que ele falar que sai do repouso, coloca V0 igual a 0, ou qualquer sinônimo disso. Se ele falar que uma pedra é abandonada do alto de uma ponte, opa, foi abandonada, saiu do repouso, V0 igual a 0. Depois ele fala no exercício que o móvel atingiu 20 metros por segundo. Eu anotei aqui, ó, velocidade final 20 metros por segundo. Depois ele me falou que isso foi em 6 segundos, depois ele ficou mais 4 segundos com velocidade constante, mas a pergunta, ele falou que para considerar todos os 10 segundos. Então anotei, ó, ΔT igual a 10 segundos, porque ele falou isso para mim. Se ele tivesse falado qual a aceleração em 6 segundos, eu colocaria ΔT igual a 6, mas ele pediu qual a aceleração nos 10 segundos. ΔT igual a 10 e a aceleração igual a interrogação. Então o primeiro passo, ler e anotar os dados, tá bom? Agora, antes de resolver os exercícios, eu preciso muito pedir um favor para você. Se você estiver gostando da aula, deixa um like, ajuda o professor, porque cada like que você dá ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente. Então, se você quiser continuar vendo aulas de física aqui no canal, deixa o seu like, ajuda o canal a crescer, tá? A gente está tentando fazer o canal crescer, tentando atingir mais e mais gente, tentando ajudar as pessoas a ir melhor nas provas. E o seu like é fundamental para isso. Então, tá gostando da aula? Quer dar uma ajudinha, professor? Deixa o seu joinha. Gente, eu não tenho nem como agradecer. Muito, muito obrigado de coração mesmo, tá? Agora, olha só, vamos lá, vamos resolver o exercício. Primeiro passo, ler e anotar os dados. Segundo passo, muito importante, e muita gente esquece do segundo passo, verificar as unidades de medida. Todas as unidades de medida estão no sistema internacional? Sim, professor. Então a minha aceleração vai sair no sistema internacional, que é metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então ler e anotar os dados, tá anotado. Unidades de medida. Se tivesse alguém em quilômetros por hora, você sabe, né? É só dividir por 3,6 e vira metros por segundo. Beleza, mas já está em metros por segundo, professor. Então não precisa fazer nada. É só aplicar a fórmula. A aceleração, ΔV sobre ΔT. A aceleração. O que é ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. E o que é ΔT? Os 10 segundos, ó. Eu nem preciso fazer conta. 20 menos 0, 20. E 20 dividido por 10, se você fizer a conta, vai dar 2 metros por segundo ao quadrado e acabou, tá bom? Então dá uma pausa aí no vídeo e copiou. Bom, galera, vamos lá. Eu quero dar mais um aviso para vocês rapidinho. Qualquer dúvida que você tenha tido durante essa aula, comenta, pede ajuda e eu prometo que eu vou responder todo mundo, tá bom? Eu espero de coração ter ajudado você a entender um pouco melhor o que é a aceleração. Por essa aula é isso, fique com Deus e até a próxima!